Então olha que interessante, aqui nós já vamos ver sobre a amnésia. É um companheiro que fazia parte daquele grupo, daquela casa espírita, dialogando com os dois, disse: olha, não é impossível não. André Luiz já estava mais experimentado no mundo espiritual. Ele já viu em outros livros espíritos que se esqueceram o nome, espíritos que não tinham ideia. Na própria Câmara de Retificação, André Luiz se deparou muito com isto. Hilário Silva não. Hilário Silva mostra o seu desconhecimento, tanto é que as perguntas partiram todas de Hilário Silva, não de André Luiz. E aí o espírito amigo diz assim: é normal. É normal, muitos trazem o desequilíbrio da Terra e esquecem o que fizeram aqui, ou estão sob vigoroso poder mental de um espírito altamente preparado inferior, que utilizam toda a sua inteligência e todo o seu recurso e faz com que aquele espírito temporariamente se esqueça. Isso aqui é muito bom, porque André Luiz fala, em determinados casos, que o espírito se restringe à questão de um ovoide, por exemplo. Este caso perdeu a memória. Existem casos que são piores a subjugação. É interessante, André, que até ele não diz que perdeu totalmente a memória, ele diz que está sob um processo de hipnose, ou seja, ele perdeu a memória temporariamente. E também nós sabemos, o próprio André Luiz descreve em outros casos, por exemplo, que encarnados passam por esse mesmo processo. Nós vamos relembrar, por exemplo, no livro Libertação, a história daquela nossa irmã que estava sendo sediada por um grupo enorme de espíritos vampirizadores. Entre eles tinha espíritos com conhecimento profundo de magnetismo, de hipnose, espíritos que estudam profundamente as questões da mente humana, porque nós precisamos, André, mudar uma concepção que eu já ouvi muito no movimento espírita, até por parte de alguns dirigentes. A ideia de que obsessores é sinônimo de espíritos ignorantes. Mas eu acredito que hoje já mudou um pouco essa concepção. Os espíritas mais novos, lendo estas obras, já percebem que existem, André Luiz fala que existe universidade para obsessores. Por isso que nós temos que começar a nos preparar. Todo esse material não é novo. Jesus já nos alertava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Trabalhos mediúnicos que ainda são feitos de maneira onde não se tem muito estudo. Eu mesmo recebo muitas mensagens de dirigentes de trabalho mediúnico que têm muita dúvida, porque não estudam, precisam se preparar melhor. Então nós precisamos ver que é um trabalho de altíssima conceituação numa casa espírita e precisamos nos preparar. Isso é muito importante, André. Aproveito para convidar as pessoas a estudar conosco o livro Libertação, que já está no canal. O espírito encarnado que o meu pai citou é Margarida, que estava sendo obsediada por 60 entidades. Era cedo, à tarde, à noite e de madrugada. Revezavam, saía um grupo, entrava outro, saía um grupo, entrava um outro. E ela já estava à beira de ir para um sanatório. Então nós vemos que é uma questão muito séria.